Boa tarde, pessoal. Estamos aqui para mais um podcast, o Hiperpapo Imobiliário, e hoje falando um pouquinho, né, da Hiperdados, que é a plataforma que aumenta a rentabilidade de incorporadoras e construtoras, desde a prospecção de terreno até a entrega de chaves. Hoje nós temos um convidado especialíssimo que veio bater um papo aqui com a gente, de uma empresa que é cliente da Hiperdados, a construtora São José, e nós temos aqui um diretor executivo, o Marcos Amaral, que é super cliente da Hiperdados, e ele veio aqui conversar sobre questões de incorporação imobiliária, falar um pouco da história dele, como é que está o momento aí do ano de 2022, falar um pouquinho da São José. Portanto, agradeço imensamente aí a presença do Marcos e convido ele aí para se apresentar. E o Luiz, que está conosco aqui também, que é meu sócio na Hiperdados, veio participar dessa conversa, dessa roda de conversa, para que a gente tenha aqui uma boa discussão, algo construtivo, educativo, para que os nossos seguidores aí cada vez mais estejam prontos para os desafios aí do desenvolvimento imobiliário. Então seja bem-vindo, Marcos. Por favor, eu vou pedir para você se apresentar e contar um pouco da sua história. Bom, agradeço o convite, Wagner, Luiz, pessoal aí da Hiperdados. Quem usa o serviço, nós somos usuários já há algum tempo e estamos muito satisfeitos com o que vocês nos oferecem. Bom, eu sou engenheiro civil, estou na carreira já há algum tempo, né? Sou formado em 2000, passei por algumas empresas conhecidas no mercado, como Gafisa, Queiroz Galvão, já me aventurei como empresário, posso falar que tive sucesso como tal, e hoje sou diretor executivo da São José, responsável por toda a parte desde a prospecção até a entrega das chaves dos nossos novos empreendimentos, né? Nessa nova fase aí da São José. Excelente, seja bem-vindo. Quer falar alguma coisa aí, Luiz? Primeiramente eu queria agradecer ao Marcos, né, porque é um privilégio para nós aqui, como um fornecedor, uma empresa que está ali no dia a dia, poder contar com essa colaboração, essa troca de ideias, porque eu acho que o intuito do podcast aqui é mostrar para todo mundo que a gente está indo sempre para o mesmo caminho, ou seja, né, um ajudando o outro, e juntos tentar aí vencer os desafios, principalmente aqui em São Paulo, que são bem grandes, né? É isso aí. Então, Marcos, fala um pouquinho pra gente aí, brilhante aí sua história, a gente vem acompanhando. Fala um pouquinho aí da São José, né? Porque a gente sabe que a São José, ela tem uma marca, uma grife muito transparente para o mercado, que ela atua aí no altíssimo padrão, mas a gente sabe que ela faz muito mais do que isso. Então fala aí um pouco para a gente da São José, né, no sentido de quais verticais e em quais regiões hoje a São José está desenvolvendo aí, construindo empreendimentos. Claro. Conta aí um pouco para a gente, por favor. Bom, a São José é uma empresa de 40 anos, né, fundada pelo Alberto Jorge, pelo Mauro Silvestre, são os grandes idealizadores, né, dessa empresa, e ela começou fazendo galpões, né? Legal. Com o tempo ela foi se desenvolvendo com uma base muito forte de amigos. Eles arriscaram, né, a execução de um empreendimento de alto padrão e conseguiram mostrar um diferencial nisso e foi se consolidando. Hoje a empresa atua em algumas verticais, né? A mais conhecida é o altíssimo padrão e luxo, né? Mas ela atua também com outra empresa no segmento econômico popular. Tem a área de logística, né? Acho que o grande case aí foi a compra da Ford há 2 anos atrás, que fez um estardalhaço no mercado. E também a área de urbanismo, né? Que a empresa foi sócia de um player muito famoso do mercado e hoje está em voo solo também, com as suas dificuldades, né, por causa de mercado. O mercado de urbanismo e loteamento é um mercado difícil, é um mercado de longuíssimo prazo, né? Quando a gente fala de incorporação e construção, que o nosso ciclo é de 36, 48 meses, quando a gente vai para loteamento, urbanismo, a gente está falando de 10 anos. Perfeito. É um ciclo muito mais difícil, né? Tem outras, não vamos falar difícil, mas é um ciclo diferente. Exato. É um ciclo diferente, são outros desafios, né?
Você tem que ter um bolso mais generoso também, porque carregar grandes fazendas e transformar isso em áreas urbanas não é um desafio para qualquer um. E o que eu vejo assim de loteamento, né, o que eu acho que é o maior desafio de quem empreende em loteamento, porque ele, em certa forma, o loteador ele faz um pouco o papel do poder público, porque ele está ajudando a cidade crescer de maneira horizontal, ou seja, o que você falou, onde antes se plantava alguma coisa ou se tinha um gado se alimentando, você está abrindo ruas e colocando terrenos. Então, ter essa percepção, essa análise e conseguir enxergar o futuro de uma região onde não tem aquele comportamento, né, aquele consumo, algo complexo. Você está transformando aquilo, né? Exato. Você está criando o consumo, você está mudando a questão urbanística daquela região, né? É você que está trazendo isso para a cidade, para o município. O empreendedor de loteamento, de urbanismo, é um visionário, né? Ele acredita que aquela terra bruta ela vai se realizar e vai se concretizar como uma grande cidade. Ele está vendo lá na frente. Então, hoje, eu não sou especialista em urbanização, né? Mas o meu ponto de vista hoje uma terra bruta, uma área rural, o empreendedor, o visionário, ele está enxergando áreas comerciais, né? Áreas mais densas, né? Um mix de densidades ali, quer dizer, pequenas casas mais evoluídas, pequenos prédios mais baixos, áreas comerciais, né? Tudo com uma infraestrutura que não só a legislação exige, mas que também já vem no pacote de diferenciais dos empreendedores. Caso contrário, você não vai ter para quem vender isso aí, né? O comprador final, quem vai consumir aquele lote ou vai construir o seu sonho naquela casa, ele quer uma infraestrutura e ele precisa disso. Perfeito. Realmente é fato, né? Um loteamento tem que ter todas essas no plano, né? Tem que pensar em tudo isso. E falando mais um pouco de São José, hoje, para trabalhar com ramo logístico, construção, loteamento, altíssimo padrão, hoje a São José ela atua em quantos estados, cidades, assim, quais as regiões que a São José atua hoje no Brasil? Em logística, basicamente, São Paulo, né? Perfeito. Quando se fala de urbanismo, a São José tem terras espalhadas aí no Brasil inteiro, né? Algumas em desenvolvimento, outras aguardando um momento adequado para começarem a ser desenvolvidas. Na baixa renda, tem alguma coisa, temos principalmente em São Paulo, mas sempre vendo novas localizações, né? No alto padrão, nosso foco é São Paulo. Perfeito. É São Paulo. Esporadicamente, pontualmente, grandes oportunidades de áreas muito nobres em outras cidades, a gente observa e verifica se vale a pena para a nossa marca lá e se ele faz sentido não só como rentabilidade, mas se vai ser um ícone da marca São José nesse novo local. Perfeito, perfeito. E com essa amplitude geográfica, como é que é fazer gestão, administrar tudo isso com essas inúmeras verticais? Conta aí um pouquinho aí como é que funciona isso, né? A empresa é uma empresa enxuta, né? Uma empresa de dono, né? Que tem um racional bastante diferente das empresas de capital aberto. Posso te falar isso com propriedade porque passei por duas, então sei como funciona. E empresa de dono é uma coisa que o dono vê com muita proximidade. Então, ele quer estar junto de cada um desses braços, mas ele tem o seu gestor principal para poder tocar, para poder trocar ideias, né? E tomar as decisões normalmente com viés de gestão, com viés de análise financeira, para poder fazer ter a melhor tomada de decisão. Perfeito. E aí, como é que foram esses últimos 2 anos aí com essa maluquice que aconteceu no planeta? E aí, como é que a São José, ela, dentro do dia a dia aí, como é que foi os empreendimentos, os negócios? Conta aí um pouquinho aí como é que vocês
a operação, os empreendimentos, como é que vocês conduziram aí nesses últimos 2 anos? A gente sabe que teve muito consumo, mas principalmente o pop, que não é muito... Assim, vocês têm, né, coisas no pop, mas o mercado também de altíssimo padrão, ele a impressão que eu tenho é que, e aí se eu tiver errado, por favor, você me corrija, mas ele sente menos algumas coisas, assim, né? Porque assim, o altíssimo padrão e ponto final, né? Eu vejo o seguinte, se a gente falar de habitação popular, a gente vai falar de um público muito sensível a preço e que depende basicamente do financiamento e de subsídio. Esse machucou bastante, né? A gente está com uma alta de juros, o Índice Nacional de Construção Civil, o INCC, que dá base à compra dos materiais, tem explodido, foi acima de 13% nos últimos 12 meses. Então, foi um público que sentiu bastante, mas as empresas de POP sentiram bastante. Tá aí os entregáveis dele para mostrar isso, né? Perfeito. Porque o Minha Casa Minha Vida, hoje o Casa Verde e Amarela, ela não acompanha, né, por regra, o valor de aumento dos preços. Exato. Então o preço é fixo. Mas eu não sou um especialista dessa área, mas vamos falar do que eu conheço. Boa. O alto padrão. E o alto padrão eu recomendo. Qual o motivo? O alto padrão, quando alguém investe no alto padrão, ele realmente investe. Então ele está verificando o endereço, está vendo o produto, está vendo a marca. E mais do que isso, ele sabe que naquele local, com aquela arquitetura, aquela marca, a tendência é a valorização. Então é um investimento de longo prazo, onde você tem 2 situações. Eu posso investir agora que eu estou comprando o empreendimento, ele está em execução, ou eu posso investir depois de pronto. Claro que o meu ganho ele tem grandes diferenciais, né? Eu estou assumindo um período pré-conclusão de obra ou um período pós-obra. Nossos endereços são endereços fantásticos, então a tendência de valorização sempre é muito grande. A gente estuda muito antes de fazer uma aquisição de área. E isso faz a grande diferença. E para o investidor de alto padrão, que é menos sensível, não a preço, mas a volatilidade de mercado, a economia, ele sabe onde ele vai pôr o dinheiro. Ele sabe que no mercado imobiliário não tem erro, porque numa venda forçada ele consegue tirar, no mínimo, mais do que ele investiu. Perfeito. Né? Então a gente avalia que o alto padrão sempre é um investimento, pela sua localização, pelo padrão de entrega, mas principalmente pela nossa marca. Excelente. Eu falar Bacana. alguma coisa? Não, eu ia fazer uma pergunta, porque assim, você comentou uma coisa, né? O POP ali, você tem alguns desafios que é você conseguir encaixar, né, no bolso do consumidor, que ele foi bastante afetado, então você tem alguns desafios. E quando você vai para um alto padrão, não é que você não tem desafio, você tem, mas são outros, né? Acho que nenhum negócio você não tem desafio. E eu acredito que o desafio de vocês é constantemente continuar com o nome São José assim, né, tão forte e ter um diferencial de mercado, né? E hoje como que funciona isso, né? Vocês têm uma equipe, como é que funciona assim, a concepção desse... Porque você tem que ter um monte de ideia. Agora tem esse negócio que eu ouvi falar outro dia de beach tênis. Cada hora você tem uma coisa que esse pessoal quer algo diferente, né? Bom, eu sempre defendo que a inteligência do negócio tem que estar dentro da empresa. Então, eu não terceirizo ideias. Perfeito. Tudo que é pensado internamente. A gente tem um time e esse time pensa cada um dos produtos. Nós conhecemos o nosso público e a gente sabe o que ele entende que é valor para o empreendimento dele. Né? E fora isso, a gente está sempre buscando novidades. A gente tem uma equipe pequena, de novo, enxuta, mas a gente tem uma equipe de P&D. Faço pesquisa e desenvolvimento, eu vou ver o que tem de melhor no mercado, eu vou analisar os meus concorrentes. Sim, vou analisar meus concorrentes. Quero saber o que eles estão entregando, o que eles estão fazendo de melhor. E o que for melhor, sim, vou colocar nos meus empreendimentos também. Eu acho que vai muito de encontro do que você disse, né? Quando você tem uma empresa ali de dono, né? Assim, você não olha só números, né? Pelo contrário, você tem a mão de tudo ali, né? Vocês estão olhando cada
cada processo, cada etapa para ter uma experiência cada vez melhor para o cliente de vocês. Luiz, o nosso grande diferencial é não terceirizar a construção. Porque todo o nosso planejamento e tudo que nós pensamos de produto tem que ser entregue a partir do momento que eu estou executando. E essa é uma diferença. A partir do momento que eu faço um planejamento, eu tenho um orçamento para ser cumprido, eu quero entregar para o meu cliente o que foi pensado. Quando eu vou terceirizar isso, eu tenho o seguinte, eu tenho uma empresa que tem como business a construção. E a empresa precisa ter lucro. E para ela ter lucro, ela precisa cortar gasto. Para ela cortar gasto, não necessariamente ela precisa abrir mão de qualidade. Mas às vezes ela pode alterar alguma coisa do produto que nós lá pensamos, que nós passamos meses desenvolvendo, aprovando. E a gente quer entregar para o nosso cliente exatamente o que a gente pensou. Bacana. Então, esse é o grande diferencial. E sim, nós temos diferenciais construtivos. Nossa construção é mais cara? Dúvida. É mais cara. Mas ela é mais eficiente. Mas ela é realmente uma construção de altíssimo padrão. Que, sem dúvida nenhuma, é fundamental para agregar valor no produto, né? Você ter um método construtivo, materiais, acabamentos, uma série de coisas aí que são fundamentais aí para que essa grife ela tenha esse nome tão poderoso que ela tem, que é a São José. Wagner, eu acho que o principal é o planejamento. É o planejamento e o desenvolvimento. Quer dizer, a gente não abre mão de executar o que foi planejado. O que vai para a obra é o que foi pensado e não se muda. Se melhora, mas não se muda. Normalmente, isso não acontece. As empresas tendem a planejar uma coisa, desenvolver uma coisa, mas executar outra. A gente não. A gente busca fazer na linha, no traço, o que foi pensado dentro da equipe de... então, vamos lá, prospecção, desenvolvimento, incorporação, produto, desenvolvimento e pesquisa e orçamento. Essa equipe que faz a diferença para a obra também ter mais tranquilidade em executar. Excelente. E como é que está sendo esse ano aí com Copa do Mundo, juros altos, guerra na Europa, esse monte de coisa acontecendo aí? Para vocês, vocês estão sentindo alguma coisa lá ou está tudo precificado? O pior já passou, que foi, né, aquela incerteza de pandemia. Eu tenho a sensação que esse ano é um dos poucos anos de eleição que, perto do que a gente viveu nos últimos 3 anos, 2, 3 anos aí, é um ano mais tranquilo, né? Porque eu acho que a pandemia ela gerou uma situação tão caótica no mundo por um tempo, pelo menos do que as pessoas sentiam, viviam, etc., que esse ano me parece que um ano que costuma ser turbulento, e normalmente tá, porque a gente vê taxa de juros elevada e tal, mas eu acho que a economia, o navio chamado Brasil, ele tá totalmente seguindo o rumo que ele tem que seguir, independente do que aconteça, principalmente quando a gente fala de eleições, que eu não vou nem ficar entrando nisso, mas a sensação que eu tenho é que esse ano é um ano mais tranquilo frente a outros momentos de eleição de 2018, 2014, 2010 e assim por diante. O que você acha? Eu acho que o empresário brasileiro é casca grossa, né? O cara está acostumado a apanhar, absorve e não desiste nunca. O empresário brasileiro é um herói. Esses 2 anos de pandemia foram anos difíceis para todo mundo. Para o nosso setor em particular, acho que teve momentos, né, de altos e baixos. Eu acho que 2020 e 2021, o mercado de incorporação correu para comprar bons terrenos e tudo, e a gente vive em ondas, né? A gente está agora num período de baixa de compra de terreno e de alta de construção. O juros está alto, o INCC subiu. Foi um ano difícil, está sendo um ano difícil. No alto padrão sente menos, então a gente está buscando conseguir colocar no mercado os nossos produtos, né? Os lançamentos que a gente está passando aí 2 anos difíceis, duros para conseguir colocar, formar uma área não é fácil, vocês vivem isso aí no dia a dia de vocês e pesquisa e tal, não é fácil. A gente tem lotes aí de 2.000, 3.000 metros de 9 proprietários, 15, 30 proprietários, é uma loucura.
Então foi um ano difícil, acho que foi difícil para todo mundo, todos os segmentos. E o que vai ser, a gente não faz ideia. O que a gente faz é trabalhar incessantemente para buscar os resultados que a gente planejou. O mundo vai continuar do jeito que está, independente do que acontecer nas eleições de Copa do Mundo, se o Brasil for campeão, enfim. No mês que vem a gente esqueceu e está todo mundo trabalhando de novo, incessantemente, para fazer as coisas acontecerem. Que é bom, essa sua percepção do casca grossa, ela é muito real mesmo, cara. Se o Brasil ele deixa a gente calejado para qualquer situação. Já entra na batalha com armadura, né? Legal. E aí, por os próximos anos aí, se você falasse assim, dentro dessas verticais de atuação da São José aí, o que vocês estão olhando aí? Tem alguma coisa que vocês estão mirando? Porque assim, é um portfólio gigantesco de modelos de negócio que vocês têm que, né, assim, não é algo simples de administrar, e deve ter algum que vocês estão com um olhar mais carinhoso ou não, ou segue como tudo sempre seguiu. Eu vou me permitir responder apenas no segmento que eu atuo, Show. tá? Que é no alto e altíssimo padrão, luxo. Porque os outros tá muito na cabeça do Alberto, do Mauro, e eles têm ideias grandiosas das quais eu não quero nem participar, porque senão eu perco o foco no que é meu, né? Então, no que diz respeito a alto padrão, luxo, esse segmento residencial que a gente atua com primor, nós gostaríamos de estar construindo uma empresa que tenha um faturamento acima de 1 bi, né, com as rentabilidades que a gente acredita que é possível chegar, e ter isso de forma recorrente, né, não abrindo mão de novo, né, da nossa qualidade construtiva, e mesmo que a gente tenha que diminuir o ritmo, né, sempre mantendo a qualidade e o nome da empresa em primeiro lugar. Acho que esse que é o recado, esse é o formato que a gente acredita em estar entregando para o nosso cliente, que é um cliente muito exigente, o que foi prometido. Excelente. E agora a gente vai fazer uma pergunta, né, Luiz? Você está com essa camiseta bonita aí. Qual que é a pergunta que a gente tem especial, que além de todas as perguntas maravilhosas que nós fizemos para o nosso convidado aqui, o que nós vamos perguntar para o Marcos agora? Não, sem dúvida. Assim, eu acho que a pergunta que a gente tem é assim, como que o Hiperdados tem ajudado vocês da São José? Porque você falou, né? Às vezes eu não tenho um terreno, eu tenho um conjunto de áreas que tem 9 proprietários, 10, né? Como que a gente está ajudando vocês nisso, nos estudos, vocês fazerem as análises? Porque eu acho que você comentou no início do podcast, assim, a gente olha ali, tem os nossos endereços, que isso é a primeira coisa, é primordial até para a concepção do produto de vocês, né? A gente tem nossa equipe de prospecção, ela tem algumas diretrizes, né? Então ela está muito na diretriz qualitativa. Nós temos alguns bairros que a gente atua, né? Então, dentro do cenário paulistano, a gente seleciona um número de bairros que nós acreditamos que a nossa marca possa atuar e a gente consiga gerar valor para o bairro, mas principalmente gerar valor para a nossa empresa. E é a partir daí que a gente consegue selecionar ou iniciar as áreas que a gente gostaria de buscar. E essas áreas vão desde casinhas até prédios, né? A gente já fez proposta de comprar prédio inteiro, pôr no chão para levantar um novo empreendimento. E quando eu falo 9, 8, a gente está falando de lote, né? Eu até falei errado, né? Porque proprietários são diversos, depende muito. E Hiperdados vem ajudando a gente muito no que diz respeito aos dados, principalmente nos parâmetros de venda, né? Poxa, como que eu precifico isso aqui? Então, o que meus concorrentes estão fazendo? Na verdade, são concorrentes amigos, né? Claro, todo mundo. Conheço né? Me formei e trabalhei com muita gente boa aí no mercado. E no final a gente termina usando vocês para entender se o preço está adequado, não está, mas liga para o colega e fala: fulano, eu estou vendo que você está com um prédio aqui, você está indo bem, não está? Como é que estão as vendas? Peguei esse dado aqui no Hiperdados, está falando isso, configura a verdade, é isso mesmo e tal. Então eu acho que
essa pesquisa de mercado e os dados que o Hiperdados nos fornece acelera muito e dá credibilidade, né, na minha tese de investimento, quando eu vou levar isso não só para os sócios, mas também para investidores. Investidores, perfeito. Excelente, excelente. Então, assim, quer falar mais alguma coisa? Não. Estamos chegando ao final aí do nosso podcast. Eu gostaria aqui de abrir espaço para cada um dar uma mensagem final. Vou agradecer imensamente mais uma vez a oportunidade que o Marcos nos deu aqui de levar essa conversa bastante educativa, um bate-papo de altíssimo nível, e que ele pôde compartilhar alguma experiência, muitas experiências, aliás, sobre o momento dele, sobre o que a São José está fazendo. Então, por favor, Marcos, pode... Bom, então eu agradeço você, Wagner, Luiz, pela oportunidade também de estar falando um pouquinho aqui da nossa experiência, da São José em particular. E um recado, né, para o investidor: acredite no alto padrão, porque você não vai se arrepender, não tem como errar. No alto padrão você não erra, né? O seu dinheiro está muito bem investido, o seu dinheiro valoriza, o seu empreendimento com a marca certa, né, no terreno certo, com o layout adequado, você está fazendo um investimento muito bom para o resto da sua vida. Excelente. É isso, né? Eu assino embaixo aqui, porque nós estamos com um especialista no tema aqui. Eu ia falar exatamente isso. Então, né? Vai lá, Luiz. Então, né, eu assino junto com o Wagner, né? Eu acho que assim, o maior especialista aqui com a gente. E eu, como área de tecnologia, né, a mensagem que eu tenho que deixar, tanto para o Marcos quanto para outros clientes, né, que utilizam a plataforma, é que assim, o nosso trabalho hoje lá dentro da Hiperdados é isso, né? A gente tem uma área de sucesso do cliente lá dentro, né, que tem exatamente essa função: a gente entender o mercado, as dificuldades que os nossos clientes têm, para poder agilizar, ajudar, trazer confiança, cada vez mais ter mais informações para agilizar. Então é isso. Então é isso, pessoal. Agradeço mais uma vez aqui a audiência de vocês, os meus convidados. Fiquem ligados aí no nosso canal, a gente sempre traz novidade. Hoje tivemos a honra aqui da presença do Marcos Amaral, do Luiz, e eu aqui que estou ancorando a conversa. Muito obrigado, fiquem atentos aí. O próximo Hiperdado logo mais vai estar acontecendo uma vez por semana, quinta-feira, 11 horas da manhã. E vamos nessa aí. Alto padrão é o caminho. Valeu. Deixa eu fazer um recado final aí. Faz favor. Olha, eu estou falando só de pesquisa de mercado e tal, mas a plataforma tem muitos mais dados. É que eu, particularmente, não sou que manipulo, mas a minha turma aí viaja e navega muito na Hiperdados. Super recomendo. É oferta, é demanda, é facilidade, é planejamento urbano, é tudo lá. Isso aí, você vê zoneamento, enfim. Eu sei que você viaja ali e faz tudo o que precisa. Obrigado. Eu agradecer. Que show. Obrigado, pessoal. Valeu, gente. Até a próxima. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.